Graça e paz. Estou aqui neste momento para trazer mais um tema à luz da palavra, que é perdão. O tema não é tão falado nos nossos dias hoje, mas que muitas das vezes as pessoas elas ainda não conseguem entender o poder que há no perdão, né? A libertação que há através do perdão. Então eu quero ler um versículo que está aqui em Marcos 11. Marcos 11, o versículo 25 e 26 fala assim: E quando estiverdes orando, não está falando se porventura você estiver orando, quando você estiver orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então ele está dizendo, olha, quando você estiver orando, perdoai. É uma ordem, está no presente do imperativo. E o imperativo nós sabemos que é uma ordem. Então é uma ordem, é um mandamento. Perdão não é um sentimento. Há muitos anos, né, se acreditava que o perdão era um sentimento. As pessoas pensavam assim, quando eu sentir, quando eu tiver vontade, quando vier isso no meu coração, então eu vou perdoar. Só que nós sabemos que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Por isso o perdão não é sentimento. O perdão é um mandamento, é uma escolha que nós fazemos. E aí o verso 26, olha o complemento. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então a falta de perdão, ela me condiciona a muitas situações complicadas. E a primeira delas é não ser perdoado por Deus. Porque a Bíblia está dizendo, se eu não perdoo, eu não sou perdoada. A oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou, Senhor, nos perdoa, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Nós repetimos essa oração, a vida toda as pessoas repetem essa oração, mas não praticam. É simplesmente algo que sai da boca, mas que não sai do coração, da mente humana, do entendimento, né, do espírito. E o que acontece? A primeira consequência da falta de perdão é não ser perdoado por Deus. E quando nós não somos perdoados pelo Senhor, lá em Isaías 59, o verso 1 e 2 fala assim, que as mãos do Senhor elas não estão encolhidas para não abençoar, nem tapado o seu ouvido para não nos ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus e impede que ele nos ouça. Ou seja, o nosso pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus e impede que o Senhor ele nos ouça. Então, a primeira consequência é que a minha oração ela não chega diante de Deus. Porque o pecado, Deus ele é santo, o pecado não chega diante de Deus. Então, o pecado, se você olhar no Velho Testamento, o sumo sacerdote, antes dele entrar no Santo Santo, que era a presença de Deus, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele, pela vida dele, pela vida do povo, para depois ele entrar na presença de Deus. Então, para eu entrar na presença de Deus, eu tenho que estar limpo. E essa limpeza depende de eu ser perdoada dos meus pecados. Porque enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos pecar. Não é verdade? Nós não vivemos pecando, mas nós estamos sujeitos a pecar. E o que acontece? A minha oração não sobe e nem a bênção de Deus chega na minha vida. E lá em Efésios 4, versículo 26, fala assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o 27 fala assim, não deis lugar ao diabo. Mas, irmão, que diabo é esse que eu estou dando lugar? Se eu iro e eu deixo o sol se pôr sobre a minha ira. O que é isso? Irá e não pecar. Irá, irmãos, é um sentimento normal. É aquilo que Jesus teve quando ele viu aqueles vendilhões na porta do templo. E ele foi lá e derrubou aquelas barracas. Então, às vezes a pessoa te ofende, você fica realmente, na hora você fica magoado, você fica triste. Mas a palavra de Deus está falando que nós devemos perdoar no mesmo dia. Sabe por quê? Porque se nós passarmos por outro dia, nós estamos pecando. Por quê? Porque aquilo vira sentimento, vira mágoa, vira tristeza, vira ódio, vira rancor contra a outra vida. Então ele está falando, não deis lugar ao diabo, no versículo 27. Mas que diabo é esse que eu dou lugar quando eu não perdoo? Tem uma parábola em Mateus 18, que fala sobre um credor incompassivo, que ele foi perdoado uma dívida imensa e ele não quis perdoar o seu amigo. Depois você lê
18, a partir do versículo 23. Ele está falando assim, Jesus está falando, o reino de Deus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com seu servo. E apresentando um que lhe devia muito dinheiro, que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Ou seja, o rei resolveu fazer conta e descobriu que tinha uma pessoa lá que devia ele muito. Em talentos, 10.000 talentos. Talento é uma medida em ouro. Então ele devia muito dinheiro mesmo, né? 10.000. E aí, o que acontece? Ele pegou e falou assim, olha, vende ele, a família dele, tudo como escravo e me traz tudo que ele tiver e me traga o dinheiro. Ou seja, enquanto você não paga, ou seja, enquanto você não perdoa, você fica o quê? Escravo. Escravo. Você fica escravo daquela pessoa, você fica escravo daquela situação que você não libera o perdão. E aquele homem, então, ele chega pro rei, né? E suplica e pede o perdão. Se você for lendo aí, eu não vou ler todos os versículos. E o senhor daquele escravo, daquele homem, ele se move de íntima compaixão e soltou. Fala assim, ó, o versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha para você ver, ele estava preso. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós ficamos presos no mundo espiritual quando nós não liberamos perdão. Nem a nossa oração sobe e nem a bênção de Deus chega até nós, por causa da falta de perdão. E aí, o que acontece? Aquele homem sai, ele recebe o perdão de toda essa dívida, sai, encontra um que lhe devia sem dinheiro. Sem dinheiro queria dizer 100 dias trabalhado. E ele não quis perdoar a dívida. E aí, aquelas pessoas que viram a situação correram para o rei e falaram, rei, aquele homem que você perdoou aquela dívida imensa, ele encontrou um outro que devia para ele um pouquinho e não quis perdoar. E aí o rei chama ele de volta. Aí está no versículo 33. Olha o que o rei fala com ele. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Sabe o que é ser atormentador? É aquele espírito que não te deixa esquecer a ofensa. Você já reparou que você deita e você levanta com a pessoa na mente? Ah, eu não merecia isso, fulano podia ter feito isso comigo. E você vai brigando com a pessoa na sua mente. Ah, mas quando eu encontrar ele vai, essa situação não vai ficar assim não, eu vou resolver. Isso tudo é o espírito atormentador falando no seu ouvido. Ele vai falando porque você não liberou o perdão. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que liberar o perdão e nós temos que expulsar esse espírito atormentador que fica ali te trazendo à memória aquela ofensa o tempo inteiro. É o que nós chamamos de ressentimento. Você fica sentindo como se aquela situação tivesse acabado de acontecer, como se aquela situação estivesse acontecendo naquele momento. E você vai sentindo e sentindo e sentindo novamente. Chama ressentimento. Então, quando nós liberamos perdão, nós ficamos livres do atormentador. E nós ficamos livres também do espírito de culpa, porque muitas das vezes entra também, através da falta de perdão, o espírito de culpa. Porque às vezes você teve alguma coisa a ver com a situação e você se sente culpado também. Porque o Satanás muitas das vezes ele faz você ofender, ou você ser ofendido, ou você brigar, e depois ele traz um espírito de acusação. Então, quando você libera perdão, primeira coisa, Deus, eu escolho liberar o perdão. Irmãos, não estou falando com você que você tem que ser cínico com Deus, não. Chega para Deus e fala, Deus, olha, eu estou magoado com fulano, eu estou triste com ciclano, aconteceu isso e isso comigo, mas eu escolho, em obediência à tua palavra, eu escolho liberar o perdão agora para ele. Então, você libera o perdão. E agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu expulso todo espírito atormentador, todo espírito de acusação. Se você tiver brigado com a pessoa, todo espírito de briga, tudo aquilo que você vê que entrou através dessa situação, você vai expulsando esses espíritos, fecha a porta, sela com o sangue de Jesus. A partir desse momento, Deus, agora o meu sentimento é com o Senhor. Nós queremos que Deus trate o primeiro sentimento, mas não é assim que acontece, irmão. Primeiro nós liberamos perdão, depois Deus trata com o nosso sentimento. Aí nós podemos ver aquela pessoa como o rei viu aquele homem, com íntima compaixão. Muitas das vezes a gente começa a ter misericórdia da pessoa.
E porque a nossa briga ela não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade, porque não é contra aquela pessoa, é contra os espíritos que estavam usando aquela pessoa para trazer discórdia, para trazer falta de briga, para trazer contenda, fofoca, intriga e tudo mais que possa ter acontecido para você não liberar o perdão. Então, a primeira situação é que a primeira consequência da falta do perdão, a minha oração não sobe, a minha bênção não chega diante de Deus, as bênçãos de Deus não chegam até mim. Tem um bloqueio. Nem a bênção passa e nem a minha oração. Nem a minha oração chega até Deus e nem a bênção de Deus chega até mim. Primeira consequência, terrível, né? Segundo, eu fico à mercê de espíritos atormentador. Espíritos que vão ficar me atormentando. Outra coisa, irmãos. Aqui mesmo em Mateus. Vamos lá, Mateus 5, o versículo 23 fala assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. A igreja pode estar recebendo sua oferta, mas Deus não vai estar. Porque primeiro você precisa reconciliar. Por que eu disse para você? A bênção de Deus ela não chega. E nem aquilo que você está fazendo para Deus também está passando. O seu céu está de bronze por falta de perdão. E aí, o que acontece? Olha o resto do texto. Fala assim: vai e apresenta, o verso 26, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está com ele no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Prisão é essa situação aí, preso no mundo espiritual. Oração não sobe, bênção não chega. Uma coisa leva a outra. Então, essas duas coisas, às vezes a sua vida financeira está amarrada, não é porque você não é dizimista, não é porque você é ofertante, é porque você é uma pessoa que guarda ressentimento, rancor e mágoa. E aí, outra coisa que nós pensamos assim, se eu liberar perdão para fulano, mas ele não merece. Não, e por acaso, misericórdia é o quê? Misericórdia é aquilo que Deus teve por nós, enviou Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, não é verdade? E fala também que a misericórdia triunfou sobre o juízo. Porque qual que era o juízo? O juízo para nós seria a morte. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que ela triunfou sobre o juízo. Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Nós merecíamos? Não. Então, misericórdia é quando a pessoa não merece, mas você faz. Você libera o perdão. Então, a palavra de Deus fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Outra coisa, irmãos, a falta de perdão ela pode trazer doença física. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 12, o 14 e o 15 fala assim. O 15 fala, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, nós temos que seguir a paz com todos. Seguir a paz, irmãos, muitas das vezes não é nem a questão do convívio. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu convivo com fulano, é pior eu conviver com ele, porque a gente convive, a gente briga o tempo inteiro. Então, muitas das vezes é preferível você liberar o perdão e você viver em paz com a pessoa, mas cada um respeitando o seu limite, do que você viver em briga o tempo inteiro. A palavra de Deus fala em Romanos, o que se depender de vós, tem de paz com todos. O que depender de você perdoar, o que depender de você, tenha paz com todos. É o que a Bíblia diz, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não vai ver o Senhor nem na sua vida e nem vai ver o Senhor. E aí o verso 15 fala assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Quando é que eu sou privado da graça de Deus? Quando eu não perdoo. Quando eu não consigo seguir a paz com todos. Por quê? Porque a Bíblia também fala lá em 1 João 1:9, né? Que se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós temos que andar na luz, nós temos que ser transparentes, nós temos que ser verdadeiros. E aí, o que a Bíblia aqui continua falando? Seguir a paz com todos, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. O que é essa raiz de amargura? Raiz de amargura, irmãos, é quando você não libera perdão,
Aí você deixa aquilo aqui no seu pensamento, que o atormentador ficar falando na sua mente, que você não merecia, coitadinho de você, que você é sempre a vítima e tal. Aí sabe o que acontece? Você não libera o perdão, aquilo desce pro coração, vira uma raiz de amargura e vira uma doença. Uma doença da alma que pode se manifestar no corpo, como muitas pessoas vão no médico e não encontra médico, não encontra enfermidade. Faz exame e chega um ponto do médico falar assim: olha, procura um psicólogo. A sua doença é uma doença psicossomática. Psico, mente, soma, corpo. É uma doença da mente que está se manifestando no corpo. E muitas doenças são assim. Tem câncer que é por falta de perdão, úlceras por falta de perdão, problemas alérgicos por falta de perdão. E para finalizar, eu quero ler um texto que está de um artigo que falando sobre a neurociência. Olha, fala bem assim: a neurociência mostra que ao pensarmos constantemente nas decepções e mágoas, é aquilo, quem que faz nós pensar constantemente? O atormentador, né? Desregulamos a produção do cortisol, um importante hormônio que, quando descontrolado, pode provocar fadiga, estresse, baixa imunidade e grave risco de depressão, uma verdadeira pirâmide para o fracasso. Além disso, os estados emocionais de tristezas inibem também a liberação da serotonina, hormônio ligado, entre outras coisas, ao humor e à felicidade. O perdão quebra esse ciclo ruim e gera sentimentos tão positivos que passam a estimular o aumento de serotonina no organismo, a partir da sua produção em uma área cerebral denominada núcleo de Raff. Isso gera mais sentimentos de felicidade, o que alavanca a vida de quem pratica o perdão. Então, não só a Bíblia fala, mas a neurociência já chegou à conclusão dos benefícios que o perdão provoca no nosso organismo. Por isso eu quero te convidar. Se tem alguém que você está guardando mágoa, ressentimento, eu quero te confrontar a liberar o perdão. Libera o perdão. Expulsa esse espírito atormentador, acusador que está te perturbando. E seja feliz. E deixa a serotonina aumentar no seu organismo, a imunidade aumentar no seu organismo. Seja feliz. Libere esses hormônios no seu organismo. E fique livre dessas doenças psicossomáticas que você sente dor, sente isso, sente aquilo. E nunca encontra a causa. Isso é falta de perdão. Seja feliz. Seja feliz. Perdoar é trazer a felicidade sobre nós. Amém? Espero ter ajudado vocês com esse artigo e continue, praticando o perdão, porque o perdão é algo que a gente tem que fazer todos os dias. É como Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? Aí Jesus disse: não digo 7, mas 7 vezes, 70 vezes 7 por dia, irmãos, por dia. Então, olha a importância do perdão. A última coisa que Jesus faz ali na cruz, como ainda o homem, o Jesus homem ainda ali, é liberar o perdão. Ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Ele libera perdão para aquele ladrão ali naquele momento de dor. E Jesus escolheu nos perdoar ainda lá na cruz. Ele não esperou a dor passar. Então talvez você está esperando essa dor passar e ela não vai passar nunca, porque primeiro precisa liberar perdão. Ferida, ela precisa ser tratada. Não adianta pôr espaladrapo em ferida, não. Ela tem que ser limpa. Ela tem que ser higienizada. E ela precisa ser curada. E para você ser curado, libere o perdão. E muitas das vezes libere o perdão para você mesmo. Porque você se culpa. Porque eu devia ter casado com fulano. Porque eu devia ter feito faculdade. Porque... Irmãos, o que passou, passou. Libere perdão para você também. Ok? Então tá, que Jesus continue abençoando a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém?